Muito boa tarde. Eu insisti em que fosse primeiro o professor Luís Amado, que é mais importante, e eu vim aqui para ouvi-lo. Mas, enfim, ele entendeu que devia ser eu a começar, aqui estou. Um abraço ao meu amigo Carlos Pimenta, ao meu amigo Carlos Costa Neves, e nas suas pessoas à plataforma, e ao mérito das suas iniciativas, que vão continuar, ainda bem, em termos nacionais. Um cumprimento a este Instituto, que pertence à minha universidade, ou eu à universidade a que integramos hoje, com grande felicidade, e aqui que estou com muita alegria também. Uma saudação ao professor Luís Amado, como já disse, eu vim aqui ouvi-lo e aprender com ele. Um cumprimento à exposição magnífica Filho de Peixe Sabe Nadar, do Dr. Duarte Valente. E para dizer o seguinte, vamos lá ver se em 20 minutos consigo dizer tudo. E também já agora uma pré-compreensão. Sou europeísta, acredito na Europa, sou militante pela Europa, sou politólogo, tenho a mania que sou politólogo, que é uma coisa perigosa, e portanto vou falar ao mesmo tempo, não esquecendo a intervenção cívica, mas também o comentário, a apreciação da realidade política em causa. Ora, antes das eleições, as eleições não caíram do céu. Antes das eleições, nós, europeístas, conduzimos a Europa ao estado a que ela chegou. Não fomos só nós, mas fomos largamente nós, uns mais que outros. E, portanto, o que aconteceu foi que, muito antes das eleições, a Constituição Europeia, que é uma Constituição de voluntarismo minoritário, não fez pedagogia cívica, não fez pedagogia europeia, decidiu distante dos cidadãos, construiu uma união monetária coxa, já sabemos, não construiu a união financeira nem a união bancária, ficaram pendentes, deixou a união política e a política externa atropeladas desde o Tratado da Constituição Europeia, deixou o Tratado de Lisboa em espera, as lideranças foram o que foram, quando não foram tragédias, foram fraquezas, com raras e honrosas exceções, e, portanto, antes mesmo dos eurocéticos chegaram onde chegaram, já lá estavam nas lideranças europeias, muitos eurocéticos que disfarçavam, porque acreditavam virtualmente, ou fingiam que acreditavam em termos europeus. Só faltava uma tragédia. A tragédia foi, naturalmente, a crise económica, que chegou à Europa em dois momentos, primeiro a europeia e depois a crise mundial, e, portanto, somou-se ao que estava pendente, à falta de liderança, de iniciativa e de projeto desde 1998, última grande decisão que foi a do euro, e vagamente a do avanço para o alargamento, e deu o que deu, isto é, fomos atrás dos acontecimentos, todos. Portanto, não havia mecanismos para prever o que se ia passar em termos monetários, houve que o Banco Central Europeu fazer o que não estava nos tratados, houve que inventar o tratado orçamental, houve que ir a correr a apagar o fogo, na pior altura, que é quando o fogo estava relativamente expandido. Pelo meio havia as várias crises nacionais, de que falarei adiante, e a consequência foi que assim vivemos, e vivemos, portanto, mal, até começar os sinais vagos de que a Europa poderia sair, muito vagos, muito ternos, poderia sair da crise económica, e é o momento da fatura. E, portanto, quando surgiu a fatura, que se chama resultados das eleições europeias, a fatura não surge por acaso, não surge porque há o movimento tal, o partido tal, o acontecimento tal. Tudo isso é verdade, falarei disso. Aconteceu porque o contexto em vários países e o contexto europeu era aquele que era. Bom, não vou repetir aquilo que foi dito na análise muito circunstanciada e muito certeira que acabámos de ouvir. Só direi que os resultados foram menos maus do que aquilo que, por exemplo, eu esperava. Eu esperava muito pior do que isto. O Bloco Central aguentou ainda. As duas principais famílias aguentaram perdendo uma imensíssima e outra alguma coisa. O que é facto é que aguentaram, somadas, uma posição muito considerável, se somarmos aos liberais, que são o que são, mas enfim, então ainda cabem nesse Bloco Central. Com tudo aquilo que aconteceu fora disso, à margem disso e contra isso, foi melhor do que muitos de nós esperaríamos. Mas foi muito pior do que estava e muito pior do que seria desejável. Bom, neste contexto, naturalmente que há dois caminhos possíveis, e o nosso moderador disse tudo. Um caminho é, olhando para o que ficou por fazer, seguir em frente e querer construir aquilo que é preciso construir. O outro caminho é colocar as metas que devem ser perseguidas entre parênteses, atendendo à conjuntura, e começar a negociar, vendo onde é que se pode ceder, pragmaticamente. A Europa muitas vezes foi construída assim, cedendo,
vendo se ganha tempo para depois dar passo em frente. Eu tenho a teoria de que só resta o primeiro caminho, o segundo caminho não existe. E não existe porque estes anos são anos cruciais. São cruciais na Europa, são cruciais no mundo, são cruciais para o papel da Europa no mundo. O mundo não vai esperar pela Europa. Os emergentes podem estar agora um bocadinho pior do que já estiveram, não vão estar sempre pior. Os Estados Unidos da América podem estar piores ou melhor, mas com a senhora Clinton estarão melhor do que o final de Obama. Certamente. Também não é difícil. Bom, isto é, não é de esperar dos outros complacências muito consideráveis em relação à Europa, se a Europa começar a patinar. A senhora Merkel não é eterna, está no seu último mandato, não é de querer que o pós-Merkel seja muito melhor do que a senhora Merkel, apesar de tudo. Estranhamente, mas é verdade. Bom, e portanto, eu acho que só resta um caminho, que é muito desagradável, que não é um caminho muito pragmático, não é um caminho, que é não esquecer os objetivos, os tais objetivos que é preciso perseguir, o que falta na União Monetária, o que é preciso executar na União Bancária, o que é preciso avançar em termos de União Financeira, o que é preciso continuar a construir ainda aqui mais paulatinamente em termos da União Política, de política externa, o que é preciso construir de aproximação em relação aos cidadãos e por aí adiante. Bom, sendo isso assim, eu acho que o Bloco Central tem de se entender. Tem de se entender. Porque aquilo que os une, como disse o Carlos Costa Neves, é muito mais do que aquilo que os divide. E se entram em flores e se entram em angústias metafísicas, isso tem um preço monumental. Claro que isto tem custos, porque ao mesmo tempo há a negociação dos Estados. Isso vai dar afrontamentos muito desagradáveis, e já está a dar afrontamentos muito desagradáveis. Mas para se ceder hoje, paga-se um preço enormíssimo para o futuro. E porquê? Porque a crise europeia é, antes do mais, uma crise gravíssima nos sistemas políticos de alguns Estados. E vale a pena olhar para eles. E essa é a análise com que eu queria completar a magnífica análise do jovem Duarte. Há Estados que estão numa crise gravíssima. Uns são menos importantes, apesar de tudo, a Holanda está numa crise política no seu sistema. Está. Mas vive nisso. Aquele modelo de consórcio, digamos assim, de consórcio, ou de coligação, ou de entendimento, ou de reformulação, tem uma capacidade de adaptação que esperemos que ultrapasse a atual crise. Mais grave é o que se passa, por exemplo, na Grécia. Na Grécia, pura e simplesmente, o que nós temos é a morte do PASOK. E temos transitoriamente uma direita, mas não há esquerda. E, portanto, é um sistema coxo, desequilibrado. E nós podemos ir inventando soluções imediatas para resolver e empatar com a barriga o problema grego, mas há ali um problema grave de desequilíbrio político. O mesmo se passa em Itália. O Sr. Renzi disfarçou isso. E estamos todos felizes, ainda bem. Mais vale o Sr. Renzi ter tido estes resultados do que não haver o Sr. Renzi, tinha sido uma tragédia. Mas não há direita italiana. O que acontece, de facto, não é o problema do Sr. Grilo. É o problema da direita italiana, que tradicionalmente, pensemos, foi a democracia cristã italiana que construiu a Europa. Na Itália. Não existe. O que temos de melhor em Itália em termos pró-europeu é o Partido Democrático. Sr. Renzi. À direita temos o Sr. Berlusconi, que sabemos o que é, e não temos, conseguiu matar tudo à sua volta e não há nada aqui mesmo. Está adiado. E estamos felizes porque o Sr. Renzi está a adiar. Mas isto adia-se consecutivamente? Não se adia. Em Espanha, estamos todos muito felizes, porque, embora o Sr. Rajoy ganhou as eleições, mas a esquerda está esfacelada. E a multiplicação de partidos que dividem e de autonomismos a que se soma, eventualmente, o reajustamento da monarquia na fase de sucessão real, é um problema também disfarçado atrás da vitória do Sr. Rajoy, mas está lá. Estes problemas são sistemas políticos, são problemas políticos nacionais. E a Europa faz isto. É muito bonito, nós estamos a imaginar, mas no Parlamento Europeu há esta família, há aquela família, e os governos fazem isto. Não, os governos pensam nos seus problemas nacionais. E estão a viver no quadro, em países, e já são muitos, de grandes crises internas. Bom, agora demos mais um passo e vamos para a França. Então aí o problema é calamitoso. É calamitoso porque a direita em legislativas pode aguentar muito melhor do que aguentou agora, mas tem uma liderança impossível, que é a liderança do Sr. Sarkozy, quer ser líder outra vez, que é uma liderança pós-mortem, arrastando para a morte a direita francesa não radical. E a esquerda não existe. Ou melhor, existe em termos de governo, mas existe com uma crise profundíssima. Essa é a realidade.
Portanto, eu acho interessantíssimo o Sr. Hollande mandar bitates no quadro europeu, mas manda bitates como? Quer dizer, com aquele quadro francês, tal como eu disse isto. Mas se passarmos daí para o Reino Unido, o problema é mais grave. E tem a ver com aquilo que eu disse de início. O Sr. Cameron é um suicida. É um suicida. É um suicida só perceberá no dia em que morrer. É suicida no referendo sobre a Escócia. É suicida no referendo europeu. É suicida na posição agora em relação ao processo de Comissão Europeia. E está convencido que com isso trava os outros. Não trava, os outros são melhores do que ele a fazer aquilo. Quer dizer, para ser contra a Europa, há melhor do que ele. Há melhor no partido dele e agora até há melhor fora do partido dele. E esse é um dos equívocos fundamentais que ele devia ter percebido com estes resultados eleitorais. Vai tangencialmente escapar, se espera que escape no referendo europeu, com a Escócia já a fazer, com o referendo da Escócia, com a Escócia já a fazer campanha em Bruxelas e em Luxemburgo, a dizer assim, olha, que nós somos pró-europeístas, no dia em que aquilo cair, nós estamos cá. É para, ao menos para ficarem com uma parcela do Reino Unido. Já chegou a isto. Chegou-se a isto. Bom, é evidente que é suicida. Um homem que promete um referendo a prazo de não sei quantos anos sobre a Europa é colocar a prazo a posição do Reino Unido em relação à Europa. Isto é uma coisa que não se faz. É ficar em gestão corrente quanto à posição relativamente à Europa, que é uma questão fundamental da posição do Reino Unido. É, portanto, agora, quando ele, na mesma linha, dá mais um passo, quer dizer, ou realmente em termos da presidência da Comissão Europeia me ouve, ou então eu ameaço. Bom, se do outro lado diz, bom, vamos aqui ser simpáticos, porque o homem é ser simpático com alguém que não vai valer nada daqui a uns anos, não vai valer nada, e, portanto, vai-se perder um projeto e pontos fundamentais de um projeto por causa de alguém que não vai vingar no seu próprio Estado. Bom, chegado a este ponto, concluo para respeitar os 20 minutos. Portanto, para mim a questão é muito simples e, como vê, não é só uma questão analítica. É um problema de liderança e de pedagogia novamente. E neste momento vai ser muito tentador, no quadro das negociações europeias, tentar evitar certos confrontos e levá-los até o limite. Vai ser muito tentador. Porque é assim que a Europa, em vários momentos, tem reagido. Mas, por acaso, estamos num momento crucial. E estamos num momento crucial em que se sacrifica um mínimo de ligação aos cidadãos, e uma opção é sacrificar isso, para dar razão ao Sr. Cameron, é dizer o seguinte, olha, realmente aquilo foi uma invenção maluca, a ideia dos candidatos, dos vários partidos, os partidos europeus, isso é uma ficção, não vale a pena e tal, isso é uma coisa que é disparate e tal, e o Parlamento Europeu fica com imenso peso, os governos é que têm de ser, eu não sei coisa, tem de ser assim. Bom, isso pode ser muito tentador. Mas significa para muitos cidadãos o seguinte, já percebemos, partidos europeus não existem, eleições europeias não existem. E, portanto, o projeto europeu, está bem, é outra coisa, voltamos à estaca zero em vários aspectos da construção deste projeto, em homenagem àqueles que estão contra o projeto. É uma forma, é uma opção perfeitamente legítima, eu acho que é uma opção errada. Agora, a outra opção tem custos elevadíssimos. Tem custos elevadíssimos, é evidente, tem custos. O afrontamento com o Reino Unido e a tensão com outros aliados potenciais do Reino Unido tem custos muito elevados. Mas, sobretudo, a mim o que me preocupa, para além de tudo isto, é o estado em que se encontram, eu dei só alguns exemplos, os sistemas políticos destes países. Não vão mudar para melhor nos tempos mais próximos. E se não mudarem para melhor nos tempos mais próximos, não há voluntarismo europeu que aguente. Quer dizer, não há voluntarismo europeu que aguente sistemas coxos à direita ou à esquerda nestes países, alguns deles fundamentais. E uns podem regenerar, a Espanha é mais fácil, apesar de tudo. A Itália, esperemos que sim, há de surgir qualquer coisa da direita italiana, no quadro da ex-democracia cristã, há de aparecer, alguma coisa venha a emergir. A Grécia dir-se, mas ela é mais lateral, é mais periférica, não é tão grave assim. Agora a França. A França é gravíssima. De facto. Porquê? Porque depois o problema é o seguinte, e aí a senhora Merkel é muito irritante, mas às tantas ela não tem outro remédio. O problema é o seguinte, com a França assim não há eixo Paris-Berlim, porque não há Paris. Mas com o Sr. Cameron assim não há eixo Londres-Berlim, porque não há Londres. Mas com a Itália assim e a Espanha assim também não há eixos possíveis Madrid ou Roma-Berlim. Fica Berlim-Berlim. O eixo possível é Berlim-Berlim e seus aliados.
E, portanto, não sei se isto é muito construtivo, esta é a minha perspectiva, porque nenhum de nós sente grande espaço de manobra nos sistemas políticos destes países, mas há esta ideia construtiva, que é a minha, provavelmente errada. É nestas circunstâncias, mais do que nunca, o consenso entre as forças centrais é essencial. São elas o que resta de fundamental da Constituição Europeia. O PPE e o PSE. E depois o PFL, o Partido Liberal Europeu também. São elas que têm de suportar um embate imediato de uns de um lado e do outro. São elas que têm de ficcionar um bloco que resista às crises dos sistemas políticos destes vários Estados. Para ganhar tempo e para continuar um caminho. E acho que tentando sacrificar o mínimo possível os princípios. Acho eu. Não poderão não construir tudo o que têm que construir e fazê-lo e tal. Só obriga depois a acomodações. Pois está bem, é o Sr. Juncker, se chegar lá é menos federalista do que gostaria de ser, pois é menos federalista, não interessa. Mas interessa é cumprir lá um papel que é recentrar no centro político europeu, isto é, ter a Europa com posições-chave detidas por verdadeiramente europeístas. E como já não há muitos, de facto, dos velhos europeístas, não dos neo-europeístas, que não tiveram convicções e passaram a ter à última da hora, vamos ver se ainda salvamos alguns para com eles recomeçar a marcha, a longa marcha.